Tudo bem com vocês? Meu nome é Joe Naval. Vou compartilhar aqui a minha experiência com Jesus. Há 5 anos eu encontrei Jesus, ou melhor, fui encontrado por ele, né? Eu que andava perdido, cego, preso. Então eu queria compartilhar. Já compartilhei bastante com aqueles que são meus irmãos em Cristo, mas eu queria compartilhar aqui nas minhas redes para que outras pessoas possam ser inspiradas, possam entender o propósito. E eu creio que Deus, há algum tempo, o Senhor tem chamado com uma urgência. Eu estava compartilhando com alguns irmãos que eu sinto que a gente precisa anunciar o Evangelho com urgência. Eu não quero fazer teologia aqui, e a minha experiência não é uma doutrina, tá? É a experiência que eu tive com Jesus. Eu venho de uma linha pentecostal, amo a linha reformada, acho que a teologia reformada é muito legal, gosto muito, sou muito inspirado por alguns reformados, inclusive alguns irmãos que já se foram há uma centena de anos aí, e eu gostaria de compartilhar. 5 anos atrás, eu nasci em berço evangélico, né? Eu nasci em lar cristão, meus avós são cristãos há mais de 40 anos, mas há 5 anos atrás eu fui fazer um serviço na casa de uma tia minha, parente minha. E ela começou a falar sobre a experiência dela com Jesus. Por isso que eu acho que é tão importante que a gente compartilhe, porque foi através dessa experiência que eu fui encontrado por Jesus. Ela contou sobre a experiência do meu primo, filho dela, que acabou vindo falecer. E quanto isso revoltou o coração dela e o tratamento de Deus para a vida dela, até que ela entendeu o propósito e Deus foi falando com ela. E eu creio que Deus ainda fala com a gente diariamente. É a gente que precisa estar com os ouvidos abertos para escutar Ele, para escutar o Espírito Santo. E eu fui fazer um serviço e ela começou a compartilhar. Eu não sei, na época eu não sabia por quê, mas aquilo gerou um desconforto dentro de mim e acabou que eu começou a despertar dentro de mim uma vontade de orar. E eu comecei a orar. Durante umas 2 semanas eu comecei a dobrar o joelho todo dia antes de dormir. Eu não estava na igreja já fazia um tempo já, eu tinha me desviado, né? Eu tinha ido pro mundo, eu tinha me envolvido com um monte de coisa, né? Promiscuidade, eu tinha me envolvido, experimentei alguns entorpecentes, nunca me viciei, mas experimentei, estive nesse lugar de experimentador. Também bebi muito, muito álcool, cigarro e tinha outros vícios, né? Eu tava nessa pegada, fora da igreja, não é nada por acaso, né? O Senhor, ele nos permite ir para fora, para nos mostrar que o que tá lá fora é muito menor do que o que a gente pode achar nele, né? O que a gente pode achar em Cristo é maravilhoso, sabe? Eu costumo falar para os meus irmãos que eu já experimentei algumas embriaguezas, né? Embriaguez de álcool, de algumas drogas. Não de muitas, tá? Não experimentei tudo. E nada se compara com ser tomado pelo Espírito Santo, ser embriagado por ele, sabe? É outro nível, é algo que não te deixa mal, é algo que na verdade vai te deixar melhor ainda do que você estava. Mas voltando lá, a minha experiência foi a seguinte: eu comecei a orar esses 15 dias. Eu fui num culto que minha esposa chamou, na época, minha noiva. Ela me chamou, até estranhou que eu aceitei. Numa igreja bem tradicional. Pentecostal, mas bem tradicional. Os costumes. E eu fui lá. Eu falo pra você, é uma igreja que eu não falo mal, eu não aceito que ninguém fale. Nem. Na verdade, a gente não deve criticar, ficar falando, apontando dedo pra nenhuma das igrejas. Porque a gente não entende o propósito de Deus. A gente é tão pequeno, sabe? A gente tá numa realidade e às vezes a gente quer apontar outras, né? Mas eu fui nessa igreja e eu vi algo tão diferente que eu nunca tinha sentido isso da minha infância e até então. É um temor de Deus sobrenatural
Eu vi uma galera que amava Jesus de verdade, sabe? E tinha um temor muito grande pela palavra, por Jesus, pela presença do Espírito Santo. Isso me impactou. E depois andou mais uma semana. Mas rolou mais uma semana aí. Eu continuei orando. E eu tive. No sábado para um domingo, eu tive um sonho profético. Para quem é pentecostal, acredita no sonho profético. E nesse sonho, ele era um sonho extremamente real. E nesse sonho, o céu se abriu. A minha noiva, na época, hoje minha esposa, subiu e com ela subiu uma criança, um nenenzinho recém-nascido. Subiu junto com ela. E eu fiquei. A gente morava na casa do nosso avô e foi bem na casa onde a gente morava. E eu fiquei, eu e meu avô. Na época eu entendo que foi um sonho tanto para me trazer para perto de Jesus quanto para despertar meu avô. E esse sonho tem o seu impacto. E eu fiquei, meu avô ficou, o céu se abriu, minha avó e minha esposa subiram. E aí a gente permaneceu, só que a gente se desencontrou. Eu fui para uma casa cheia de jovens e meu avô foi para outro lado. E nessa casa cheia de jovens a gente começou a trabalhar no resgate de pessoas que estavam se entregando ao anticristo, à besta e tudo que estava acontecendo naquele ambiente apocalíptico, né? E a gente passava muita necessidade. A gente passava, era muito perseguido pelo mal, sabe? Perseguido pelo anticristo, pelos seus servos e tal. Então a gente tinha que viver escondido e passava muita necessidade, fome e a angústia era muito grande, sabe? Porque a gente não tinha nenhum mestre que a gente não tinha nenhum conhecimento, eram só jovens que conheciam um pouco a palavra e não subiram e ficaram. Mas a gente trabalhava para buscar pessoas que estavam a ponto de se entregar ao anticristo, a se perder. E a gente ia lá e buscava. E graças a Deus a gente ganhava bastante pessoas para Jesus e resgatava ela desse mal que estava ocorrendo no mundo. Irmãos, eu não tinha lido a Bíblia, eu não sabia como ia acontecer. Eu não estou querendo impor doutrina sobre a vida de ninguém. Eu só estou contando a experiência que eu tive com Deus, tá? Mas fiquem à vontade. E, e aí, um dia o céu se abriu e um anjo, numa forma de uma mulher, para mim pareceu uma mulher, assim. Pegou um dos amigos meus que estava naquela casa e ele subiu. E eu agarrei e subi junto. Só que aí o anjo falou pra mim, "Ah, olha, não é só hora ainda, mas eu vou deixar você entrar." E eu entrei. E fui de encontro à minha esposa, minha noiva na época. E cheguei perto dela e eu comecei a falar com ela e ela começou a ficar assustada e a cara dela ficou toda, ela ficou toda assustada, assim, temorosa. E aí eu entendi no meu espírito que ela estava no corpo glorificado. Eu ainda não estava. Eu ainda estava totalmente deformado, totalmente distorcido pelo pecado, né? Então eu desci, muito triste, angustiado. E o anjo falou pra mim assim que quando for a sua hora, eu vou te buscar. Espera. E aí se passou o mesmo tempo que tinha se passado até então. Até então, que eu me recordo, fazem 5 anos que eu tive esse sonho, mas que eu me recordo, foram mais ou menos 1 ano e meio que se passou. E aí se passou mais 1 ano e meio e a gente saiu um dia para resgatar uma jovem que estava se entregando à prostituição. Uma menina jovem, uns 18 anos mais ou menos. E fomos eu e mais alguns irmãos dessa casa que a gente vivia com os jovens. E era muito angustiante, irmãos. A gente tinha que caçar animal aí para conseguir comer. E era algo que era muito real. É um sonho profético. Eu sentia na carne a angústia, a dor, a fome, a necessidade, a perseguição. Tudo era muito real. Era muito forte aquilo que a gente estava passando. Muito angustiante. Muito terrível. E a gente foi, pregou Jesus para essa menina, para essa moça, e a gente conseguiu resgatar. Ela foi levada para alguns que estavam junto com a gente. E eu e mais dois desses eram mais próximos de mim, que estavam na casa, fomos andando, caminhando, e eles foram levar a menina embora e a gente foi caminhando.
A gente foi caminhando e esse anjo veio de novo, falou, agora é sua vez, agora é sua hora. Aí eu falei, e meus amigos? Ele falou assim, esse aqui vai, mas esse outro não vai. Haviam dois amigos comigo, um que era todo avivado, aquele irmãozinho do fogo, e o outro que era mais tímido, mais quieto, mas estava sempre lá trabalhando junto com a gente. E ele falou, olha, esse aqui, que era o avivado, ele não vai porque ele já se perdeu, ele já aceitou a marca, ele já tá fora daquilo do propósito de Deus. Ele sucumbiu à aprovação e não foi aprovado. E o outro falou, o outro vai. Então, aconteceu que a gente subiu. Eu subi. E quando eu subi, Cristo estava esperando. Eu não sabia como era, eu não tinha lido, como eu disse para vocês, eu estava afastado. E quando eu vi Jesus, eu vi uma face branca com uma luz assim, e as mãos dele estendidas. Eu não conseguia olhar para a face dele. Eu sabia que era Jesus no meu espírito. E eu me prostrei de joelho, e toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a perseguição acabou. E tudo aquilo foi transformado em alegria, em júbilo, em algo fora do normal, sabe? Uma alegria de Deus sobrenatural. Foi maravilhoso, foi algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida até então. E, e aí, depois que eu fui recebido por Cristo e fui restaurado e glorificado, eu fui de encontro com a minha esposa. E aí eu entendi que a gente se tornou um. Eu entendi que Jesus estava aprovando esse casamento. Então, e eu acordei em prantos. E acordei chorando, mas não um choro de angústia. Eu acordei com choro de alegria, sabe? Transbordando do amor de Deus e do Espírito Santo. E hoje eu entendo que esse sonho, ele foi sobre um direcionamento, sobre a mensagem que o Senhor deu, que me deu para ministrar, que é a mensagem Maranata, Jesus vem, vem. E a gente tem que estar atento, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que a gente não sabe nem a hora, nem o dia, nem a hora que ele vai voltar. Mas a gente sabe que o começo da dor está aí. Jesus falou que quando o mundo começar a gemer, é quando as dores do parto começam. Ainda não é quando ele virá, mas é o princípio das dores. Então Jesus ele vem, e ele vem, mas antes do que a gente imagina, sabe? Eu creio que o Senhor vem. Eu não sei o dia nem a hora. Eu sei que essas dores podem demorar um dia, pode demorar um milênio, pode demorar 100 anos. Eu não sei te dizer e eu não quero te dizer porque não cabe a mim. A Bíblia diz que há um engano, aquele que fala, olha Jesus aí, Jesus aí. Virão muitos enganar desse jeito. Então não é isso que eu quero falar para você, mas eu quero que você seja despertado, que o teu coração seja despertado, porque Jesus vem e ele vem logo. E a gente está perdendo muito tempo aproveitando o que é corrompido, aproveitando o que vai passar, aproveitando as coisas que vão e não voltam, sabe? A gente está gastando tanto tempo com as coisas inúteis que a gente esqueceu de olhar para o que é útil, para olhar para a eternidade com Jesus, sabe? Jesus nos prometeu a vida eterna. A todo que nele crê, entendeu? A todo que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele nos prometeu algo que é eterno, e a gente gasta tempo, e perde tempo, e luta por coisas que vão passar. E esquece do principal, que é se relacionar com o nosso Deus e Criador, o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu e pagou o preço por mim e por você. Aquele que morreu e resgatou a gente do lamaçal do pecado, da condenação da morte. Porque nós fomos destinados à morte, porque todos pecamos em Adão. E porque pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus ele nos trouxe para perto. Então eu quero que vocês sejam despertados, como eu fui um dia, e como eu continuo sendo dia após dia. Jesus virá, e ele virá nos buscar. Então, esqueça daquele, é tempo para tudo. Eu quero te falar que Jesus falou para a samaritana,
Já é chegada a hora em que vocês adorarão em espírito e em verdade, sabe? Jesus falou na cruz, está consumado. Então Jesus falou que, olha, vem, eu consumei o preço do meu pecado, eu consumei o preço do pecado. O pecado recaiu sobre mim. Então vem a mim, as portas estão abertas, o braço do Senhor está aberto, estendido para aquele que quer receber a Ele, sabe? Jesus, ele nos convida para um ambiente de vida eterna. E Ele está à espera, esperando que a gente acesse esse lugar, que a gente viva o que é verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Se você foi abençoado, compartilha isso. Espalhe para o máximo de pessoas que você conseguir. E que Deus nos abençoe e nos dê direção a cada dia. Amém? Até mais.